Saudações a todos. Vamos buscar para a nossa reflexão uma colocação de Emmanuel em que ele nos traz as escolhas que fazemos, né? As possibilidades que nós temos na vida, né? Fazendo as escolhas. E ele nos traz, entre tantas, uma dessas reflexões. Ele nos traz no livro O Essencial, psicografado pelo Chico Xavier, e ele denomina As Três Escolhas. É um livro de textos curtos. O objetivo de Emmanuel, ele nos narra que foi feito esse livro ali com muito carinho, muita dedicação, com o objetivo de atender aquelas pessoas que estão aguardando por algum momento numa sala de consultório, na sala de espera de um consultório, nesses ambientes em que nós temos que aguardar. Isso é muito comum, né? Então ele buscou ali textos pequenos, mas que nos trazem ali uma grande reflexão, mas por serem curtos, é possível que se leia, analise, reflita nesses espaços, pequenos espaços de tempo que nós temos no nosso dia. Então, nós escolhemos para hoje as três escolhas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que devemos observar. Isso mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é o autor de violência, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Então, vamos até repetir as três escolhas, as três opções que Emmanuel coloca aqui, o homem, que a pessoa humana dispõe, três opções distintas. Poderemos segui-la. Segui-la o quê? A lei, né? Porque a pergunta foi justamente qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? A lei do bem. Então, é seguir a lei do bem. Então, a primeira opção, podemos segui-la. Segunda opção, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, né? Parar na senda evolutiva de modo a não segui-la. Ou ainda, afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. São três situações, né? Uma em que nós nos predispomos a seguir a lei do bem, outra em que nós nos colocamos ali numa condição de mornidão, digamos assim, não é? Em que nos mantemos ali sem aquisições, sem crescimento, ao mesmo tempo sem nos entregarmos deliberadamente a grandes males, aqueles que nos saltam aos olhos, mas estacionamos. Podemos estacionar. Então, nessa jornada evolutiva, nós podemos caminhar a passos firmes ou podemos estacionar. Ou ainda, afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal, que seriam ainda as escolhas mais infelizes, que nos afastariam deste caminho evolutivo. Evidentemente que por um tempo, porque todos nós, um dia, né,
retomaremos o caminho a ser seguido. E o texto continua. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas? O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Então, aqueles que se mantêm ali naquela mornidão, como falamos há pouco, nesse estado de inércia, né? Isso fará com que mais adiante se retome a marcha, mas com muito mais dificuldades, né? E a terceira situação, os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. E para pensarmos, nós temos que buscar o recolhimento. Para pensarmos, nós temos que nos recolher e nos voltar ao nosso Pai Criador. E há um texto da Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, que é chamada de Um Lugar Solitário. Vamos então à leitura desta página, dessa pérola, né, de ensinamento. Narra o evangelista Marcos que de manhã muito cedo Jesus levantou-se e saiu. Retirou-se para um lugar solitário e ali se pôs em oração. O mundo, né, a Amélia Rodrigues coloca, o mundo está repleto de lugares solitários. A multidão é massa informe, volumosa, que atropela, aturde, esmaga. Em um momento, face tranquila, para logo depois agitar-se, crescer e arrebentar-se contra tudo quanto está à frente. Ameaçadora, é difícil de ser controlada em razão dos impulsos que nascem nas suas paixões devastadoras. Jesus sempre a enfrentava tomado de compaixão pela sua loucura, sua ansiedade, sua irreflexão. Não raro, por isso mesmo, ele procurava um lugar solitário para orar e restabelecer-se em Deus. As criaturas ávidas que formam a multidão sempre tomam sem dar, querem mais, até a exaustão, sem retribuir. Renovam-se incessantemente sem consideração pelo agente do seu conforto. Rebelam-se com facilidade e os lábios que sorriem se crispam de ira, as mãos que aplaudem esbofeteiam, o entusiasmo se converte em ódio. Há lugares solitários, geograficamente, nos quais se ouvem a música do silêncio e a voz de Deus. Ali é possível reencontrar-se, revitalizar-se, pensar, para depois enfrentar a multidão. Quem os não busca, exaure-se com facilidade, atormenta-se, perde o contato com Deus e consigo mesmo. Arrastado para toda parte e lugar nenhum, o incauto se desconcerta e se estiola, vencido pela ingrata, insaciável multidão. Também existem pessoas que são lugares solitários porque se fazem áridas, amargas,
abandonam-se à autocompaixão, à descrença. Vejam a riqueza de colocações que Amélia Rodrigues nos traz. Esvaziadas, então, essas pessoas a que ela se refere, né? Que seriam ali representações de lugares solitários por serem tão amarguradas, né? Tão frias. Então, ela continua colocando: esvaziadas de ideais, nada as preenche. É claro, quando não temos ideais, nos sentimos vazios, porque perdemos ou ainda não construímos o significado das nossas vidas. E é preciso que haja o significado. É preciso que as nossas vidas tenham o significado. E tem, mas podemos não perceber, por estarmos com as mentes vazias de ideais. São lugares abismos perigosos, porque no seu pessimismo contagiam os inexperientes e torpedeiam os belos programas de enobrecimento. Então, quantas palavras, quantas colocações desestimulantes para aquele que está abraçando um ideal, para aquele que está iniciando uma tarefa produtiva, uma tarefa em prol de alguns ou de muitos, né? Quantos senões, quantas críticas, quantos baldes d'água para desestimular. É o amargurado se incomodando com o ideal do outro. E quantas vezes na própria família. É necessário cuidar-se para não se envolver com elas. Com elas quem? Essas que se apresentam como lugares solitários, né? Nem se intoxicar com o bafio pesterífero que exalam. Nos lugares solitários da natureza, há clima para reflexão. Então, busquemos sim, né? Busquemos os locais, os lugares solitários da natureza, né? Há clima para reflexão, busca interior, paz. O silêncio não é constrangedor, porque ali se escuta o pulsar do coração vivo da criação e mil sons que compõem a música da harmonia universal. Então, quantas vezes é preciso afastar-se um pouco por alguns momentos? É claro que são alguns momentos, porque muitas vezes a vida nos situou junto dessas pessoas amarguradas, junto dessas pessoas vazias, né? Mas é lá que temos que estar. Mas é importante que busquemos esses momentos íntimos, com a nossa intimidade, nós e Deus. Então, nas criaturas, lugares solitários, há uma aridez de morte e um silêncio de constrangimento em reações mal controladas contra a vida. Jesus preferiu os lugares solitários nos montes, longe, perto, né, das multidões. Então, ao mesmo tempo em que, em alguns momentos, ele se colocava longe, mas na verdade estava perto, né? Ele viera para conduzir as pessoas ao aprisco, considerando-as ovelhas, algumas dóceis, outras rebeldes, várias enfermas. Era-lhe necessário conviver, participar dos seus cuidados e aspirações, dos seus choques e paixões, a fim de atendê-las não naquilo que queriam, porém no que realmente necessitavam. Não é de estranhar que os amigos, ainda ignorando o programa de trabalho, ao encontrá-lo, reclamassem: todos te procuram, né? Porque há uma narração que Pedro encontra ali a Jesus, os discípulos encontram, ele estava afastado, em prece, em oração, e fala: todos te procuram, né? Não captaram ali a excelência daquele momento.
Essa ânsia e busca de soluções fáceis permanecem nos seres humanos, que ainda preferem desfrutar do alheio esforço, ao invés de empreenderem-no eles próprios, caracterizando nossos dias de alienação. Como Jesus e sua mensagem não se submetiam aos paradoxos humanos que de cedo ele definiu, a sua resposta foi peremptória a Pedro e àqueles que o buscavam. Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar ali, pois foi para isso que saí, né? Então, ele disse que ele estava ali justamente para ir levar ali, naquele momento, a uma aldeia vizinha, né? Então, ele tinha essa prática de ir buscando os ambientes, né? Ele ia buscando e fazendo seus trajetos. Muitas vezes ele caminhava muito mais do que um percurso reto, né? Porque ele poderia, quantas vezes, indo de Jerusalém para Galiléia, né? Ele poderia ir no caminho reto, mas ele tinha encontros marcados. Ele sabia que lá estaria, por exemplo, uma samaritana esperando, né? E assim ele fazia desvios longuíssimos naquelas pedras, naquele terreno, né? Cheio de pedras e de difícil locomoção, mas ele desviava, porque tinha ali o endereço certo. As doenças e os problemas são fomentados pelo próprio indivíduo que se liberta de uns e elabora outros. Vencemos um problema, arranjamos outro, é exatamente isso, pela ignorância na qual se demoram, pela rebeldia que agasalham, pelo egoísmo a que se entregam. Imperioso é o iluminar da consciência, a fim de compreender o objetivo da existência, pautando os atos de conformidade com as metas morais abraçadas. Enquanto isso não se dá, a pessoa transfere-se de uma dificuldade para outra, permanecendo sempre aflita. A sua pregação possuía o caráter de libertação. O homem imediatista não se dá conta da sua impermanência existencial, porque vive momentos que sucedem outros, sem escogitar do programa real mediato, que é a vida, o programa real mediato, que é a vida em si mesma. Vagueando pelas paisagens da sensação, é fisiológico, brutalizado, gozador, descomprometido com o trabalho e a ordem, que o desagradam. Quando se alcança o nível espiritual da existência humana, as aspirações se elevam aos graus da emoção superior e alterações no comportamento erguem as cumeadas de alegria de ventura. A humildade natural nele floresce e o desinteresse pelas ilusões e seus famanazes é espontâneo, ficando rico de júbilos, sem sinais de apego ou rumores de lamentações. Jesus veio a fim de despertar os seres humanos para o encontro de si mesmos, a conquista das ilimitadas paisagens do belo, do espírito, da imortalidade. Aqueles, porém, como os de hoje, eram dias de brutalidade e avareza. O ser espiritual estava, como ainda se encontra, dormindo sob as couraças da indiferença, dos desejos infrenes, do personalismo, da violência. Era necessário golpear-lhes o envoltório até retirá-los, para que pudessem considerar a realidade e compreender o que ainda não descobriram. Ele então
curava suas mazelas, atendia às suas necessidades, crescia aos seus olhos e passava a ser considerado. Porém, enquanto lhes interessava, pois que na sua aflição, testemunho e doação, ele foi deixado a sós, até pelos que o amavam. Assim, naquela oportunidade, após pregar, ministrando a terapia preventiva, ele curou por toda a Galileia e expulsou os espíritos perturbadores que atenazavam os seus companheiros afins. O deslumbramento das multidões seguia-o em pós, e cada vez era maior o número daqueles que recorriam à sua ajuda. Sempre haverá dores e mazelas nas multidões, enquanto perdurem as paixões desencadeadoras. Somente a transformação íntima do ser constituir-lhe-á recursos impeditivo para a instalação das matrizes do sofrimento no corpo sutil do espírito. Esse esforço desafiador lentamente nasce e se desenvolve à medida que a própria dor lapida o egoísmo e dilacera as paixões dissolventes em dominação arbitrária. Enquanto luz, a esperança e a multidão, estruge qual mar violento nas praias. É necessário recorrer a lugares solitários para falar a Deus, ouvi-lo e adquirir forças para falar e escutá-las às criaturas humanas. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Estamos no capítulo 3, Quando a doença chegar. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Esse é um esclarecimento de Emmanuel, do livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, da FEB. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade e maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense na doença como uma professora do seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Você acha que Deus não está interessado na sua felicidade? A palavra vingança não existe nos códigos divinos. Deus nos ama, sobretudo quando estamos frágeis e precisando de ajuda, como agora. Qual pai amoroso que não faria qualquer coisa para resgatar o filho em perigo? Jesus se apresentou para nós como o bom pastor, o pastor que nos conhece, que está disposto a dar sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça. A frase sobre o bom pastor é de João 10, 11 a 15 e a quantidade de cabelos em nossa cabeça em Mateus 10 a 30. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades no momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar o nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida.
Você está disposto a aceitar a ideia de que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você continuasse vivendo na sua loucura? Vamos para o 4. Espelho, espelho meu. Não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção. Você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira. A dor é informação. Dr. Dean Ornish, do livro Amor e Sobrevivência, a editora Rocco. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Não raro criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando o seu emprego, seu casamento ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é super-homem, Mulher Maravilha, você é apenas um ser humano, com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação, em João 8:32. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrirmos essas verdades, poderíamos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma razão etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. 5. Você é seu remédio. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. É do Dr. Deepak Chopra, do livro O Caminho da Cura, editora Rocco. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doenças das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como o elixir, capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja, sim, curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Creia que você mesmo é o seu remédio, ou seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal.
Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, a sua essência divina, na qual o amor e a alegria representem seu jeito saudável de viver. É como regressar à infância. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do brilho à vossa luz. Creia que você é luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu seu caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere o seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? A passagem Brilha a vossa luz é em Mateus 5:16. 6. O segredo da saúde. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. É uma frase de Gibran Khalil Gibran, no livro Medicina Espiritual, Coletânea de Pensamentos, de Sônia Aguiar, editora Record. Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo, acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos 1000 justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Isso está em João 11, 1-45. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. No campo das enfermidades, isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo o ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão da sua casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da cama. Se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé, abra e feche as mãos, pisque os olhos, enfim, faça alguma coisa por você. Porque é reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Aproveite para pensar nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, ódios, complexos de inferioridade, irritações, orgulho,
e egoísmo. Deixe livre o caminho de sua vida, limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus a qualquer hora chegará para tirá-lo do túmulo da doença. E a frase que resume essa página seria: o princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. 7. Fique em paz. Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, uma psicografia de Chico Xavier, da FEB. A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo dos conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz. Isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho de seus tropeços. Ninguém alcança a saúde se está com um abscesso chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao invés disso, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal, isso é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde, o mal traz enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação, e Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E por que nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita. A terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. E quando Jesus nos pede para não resistirmos ao mal, está em Mateus 5:39. 8. Prove o amor. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Joana de Ângeles. Está no livro Desperte e Seja Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco, da editora Leal. Curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando ele é experienciado, sentido. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Somente quando a provamos é que sentiremos seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para as suas dificuldades. Procure amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas ao seu respeito. Além do mais, o ato de abandonar um hábito nocivo que agrada ao nosso corpo é uma das formas mais autênticas de amar a si mesmo. Nós não gostaríamos de ver um filho entregue às drogas porque o amamos, não é verdade? E por que não temos amor suficiente por nós para nos libertar de hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida?
Jesus é considerado o médico dos médicos porque experimentou o amor em todos os lances da sua vida, sobretudo nos mais aflitivos. Jesus não foi um teórico do amor, por isso ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que, amando, seríamos verdadeiramente felizes. Acha isso apenas poesia? Mas será que de fato não está faltando poesia em nossa vida? Pois então, o que é que faremos com todo o dinheiro se não o transformarmos em coisas e situações que sensibilizem e alimentem nossa alma? O que faremos diante da farta refeição se não tivermos pelo menos um amigo que queira sentar-se conosco à mesa? Que faremos do diploma se não fizermos da nossa profissão um campo de serviço ao semelhante? Que faremos das crianças à nossa volta se não tivermos mais alegria em nossa vida? Que faremos dos idosos se não conseguirmos mais contemplar o pôr do sol? E que faremos dos nossos amores se já não formos capazes de namorar as estrelas solitárias no céu? Saboreie o amor, ponha mais poesia e encantamento no seu olhar. Veja além da realidade física, pois é mudando a percepção sobre a nossa jornada existencial que encontraremos o caminho da cura. E porque não temos amor suficiente por nós para nos libertar de hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida. Essa é a frase mais importante dessa página, né, que eu acho que vai trazer para nós o olhar voltado para dentro. Que a gente possa, em cada uma dessas páginas, ouvir quantas vezes forem necessárias ou ler o livro, cada uma dessas páginas, tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente vá descobrindo dentro de cada um a jornada própria desse caminho que é se conhecer, se compreender e prestar atenção, saber, no fundo, que todos nós temos a capacidade da cura interior, que depois se transformará na cura do corpo. Que possamos aproveitar. Uma boa semana a todos.